de boas-vindas. Aqui foi. Na hora que aparecer aqui a gravação, né? Bom, boa noite a todos, todas, né? Satisfação aqui, mais uma vez, estamos reunidos nesse seminário do LabPolis, né? Nosso laboratório de políticas e meio ambiente. Hoje aqui temos a grata satisfação de contar com a presença aqui de um velho antigo conhecido nosso, amigo aqui da nossa casa, né? Que é o Francisco Gaetani, nosso popular e amigo Chico Gaetani, né? Para brindar algumas ideias, algumas reflexões que ele vem trazendo, que ele vem elaborando sobre o marco da política, que é onde ele se encontra, né? O Gaetani, ele é uma pessoa que está no arco, no circo da política já há bastante tempo, navega bastante. Atualmente, ele é o secretário da SET, que é a Secretaria Extraordinária da Transformação do Estado, né? E o tema que ele se propôs, topou vir conversar conosco aqui, é sobre a política ambiental, né? Política ambiental brasileira, desafios atuais e futuros, a partir da perspectiva do Estado. E aí o Gaetani vai, né? Eu vou fazer uso da palavra aqui, vai apresentar o seu seminário, suas ideias, e depois a gente conta aqui com o nosso colega o Elimar, professor Elimar Nascimento, aqui do CDS, né? E do nosso programa de pós-graduação, para fazer aqui um debate, um contraponto com ele, e em seguida, depois a gente, tendo tempo, a gente vai abrir, né, Mauro, para questões, para perguntas dos presentes, dos participantes aqui, né? Então é isso, queria agradecer mais uma vez, Gaetane, por estar aqui conosco, né, sempre uma satisfação muito grande. Então, acho que a palavra é sua. Mauro, você quer fazer algum outro complemento sobre essa sessão? Ok? Não, é isso mesmo. Podemos começar, professor Gaetani. Tá bom. Gaetani, algum ponto da sua apresentação que eventualmente você julgue importante destacar, da apresentação sobre você, que eu não tenha feito, que você julgue importante Não, destacar, fique à vontade, tá bem? A palavra é não, sua. obrigado. Bom, pessoal, muito obrigado, Mauro, Maurício, Elimar, por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Eu tive a oportunidade de passar 5 anos como secretário executivo do Meio Ambiente, e isso foi muito legal, porque me deu uma visão da realidade da política ambiental que eu não tinha antes. Eu tinha uma visão muito preconceituosa e muito desinformada da realidade da política ambiental no Brasil. E acho que essa desinformação e esses preconceitos ainda pautam muito a política ambiental. Eu acho que hoje eu consigo ter uma visão um pouco mais equilibrada, um pouco mais, eu diria assim, nuançada dos desafios da nossa política ambiental. Queria começar lembrando que, assim, quando a gente fala de política ambiental, tem países que essa política ambiental é fortemente relacionada aos recursos naturais. Outros países, ela é basicamente a política urbana, a política ligada à indústria, a Europa, particularmente, né? Os Estados Unidos, como o Brasil, tem as duas. Mas na Europa, quando a gente fala de política ambiental, estamos falando basicamente da questão urbana, da questão industrial, questão da poluição, do carbono, mas não há a natureza lá já é objeto de museu, né? São relíquias. Enquanto nós, no Brasil, nós somos um dos 3 maiores maciços de florestas tropicais do mundo. Nós somos o maior, na verdade, mas os outros 2 são importantes também, a Indonésia e o Congo. Além disso, nós somos também um dos maiores depositários de recursos hídricos do mundo e talvez o maior de água doce, se não me engano, né? O que torna o Brasil também muito país diferenciado em relação a algumas commodities do século XXI. A segurança hídrica é um dos grandes desafios que nós vivemos no século XXI, nas transições contemporâneas. E somos, juntamente com Indonésia, México, Colômbia, um dos países mais megadiversos do mundo. Por quê? Porque a biodiversidade, ela depende muito do ambiente. Então, no caso, nós temos a Mata Atlântica, a floresta tropical. Então, essas duas combinações, esses 2 biomas são os hospedeiros de floresta de uma biodiversidade sem par no planeta. Então, esses 3 aspectos, florestas tropicais, rios, água doce
e biodiversidade torna o país um diferenciado do ponto de vista global. Do ponto de vista da política urbana, industrial, essa é mais convencional. Nós temos as grandes cidades, né, nas capitais, nas cidades monoindustriais, os desafios mesmo os países desenvolvidos. Embora eles tenham se beneficiado de um desenvolvimento urbano que nós não tivemos. A gente fala pouco das cidades, dos governos locais, mas grande parte das nossas lambanças na área ambiental tem origem local. Tá? Bom, então, essa primeira diferenciação é importante porque ela também vem acompanhada de uma interveniência federativa. O governo federal praticamente não entra nas políticas estaduais municipais de meio ambiente, exceto na Amazônia. Então, grosso modo, o governo federal se ocupa das políticas associadas aos recursos naturais. Os estados e municípios se ocupam das questões relacionadas às políticas urbanas. Óbvio que isso está mudando, você tem parques na cidade, você tem unidade de conservação, enfim, mas, grosso modo, os principais equipamentos federais, políticas federais, a gente fala do IBAMA, a gente fala do Chico Mendes, nós estamos falando de regulação, de proteção, de preservação, de utilização de recursos naturais. Mesmo o malfadado licenciamento ambiental, basicamente são estados e municípios. Em 2011, quando eu estava chegando no Ministério, foi aprovada uma legislação, acho que é a Lei Complementar 140 na época, que definia com mais rigor as competências do governo federal, estadual e municipal. Nós, como você sabe, nosso federalismo ele é cooperativo de competências comuns. Por que, então, fizeram essa divisão? Basicamente, o setor privado já não pressionou e articulou politicamente e levou, né, uma certa clareza maior, porque ele se sentia achacado ao ter que negociar com as 3 esferas de governo. Por outro lado, essa lei enfrentou um outro desdobramento, que é a fragilidade das estruturas estaduais e municipais no que diz respeito à promoção do licenciamento. Né? O problema esse permanece até hoje. Bom, vamos lá. Todo o nosso aparato de legislação ambiental vem dos anos 90, alguma coisa até do regime autoritário, e veio numa época que ninguém levava isso a sério. Grande parte da nossa legislação ambiental é uma legislação aspiracional, de visionários, de pessoas com uma visão do Brasil muito generosa, mas também com uma visão, de certa forma, romântica em relação às possibilidades do país nessa agenda. Exemplo, o bioma da Amazônia, 80% da propriedade é gravado, no Cerrado 35%. Você fala isso na Europa, eles vão achar que isso é Rússia, a coletivização no século passado, nos anos 20. Agora, mexer nessa legislação, quem tinha um projeto para mexer com isso, por exemplo, um tal de Eduardo Bolsonaro. Né? São legislações antigas que a tendência de... Se elas forem mexidas, como em geral o Congresso tenta mexer, é para piorar muito. Para fazer uma coisa equilibrada, tem um custo muito alto, como foi o caso do Código Florestal. Né? A negociação do Código Florestal, que marca a configuração da bancada ruralista, da frente agropecuária, foi uma negociação muito difícil, né? Mas que trouxe para o século XXI uma legislação ambiental de 50, 60 anos atrás que não era completamente ignorada. Por que essas coisas são importantes? Porque a agenda ambiental ela tem um arcabouço legal que é um arcabouço legal, de certa forma, pouco aderente ao país. Muitas das atividades econômicas, estados, municípios, na Amazônia, poucas siglas são tão conhecidas no Brasil, feito o IBAMA. E é conhecido como uma instituição temida, uma instituição respeitada, mas fundamentalmente temida. Todos os proprietários têm mágoa, têm dificuldades, têm críticas. O IBAMA é o grande vilão do pessoal da área econômica, da produção do setor agropecuário. O Chico Mendes, que surge do IBAMA, assim como a Agência Nacional de Recursos Hídricos, surge do IBAMA,
assim como o Serviço Florestal Brasileiro surge do IBAMA, tem suas vocações especializadas, mas enfrenta também dificuldades interessantes. Então, por exemplo, vamos pegar o caso do Serviço Florestal Brasileiro. Ele trabalha, em tese, com o manejo de concessões de florestas nativas, que é uma grande agenda você trabalhar a preservação das florestas nativas e explorá-las economicamente a partir de manejo sustentável. Problema: o próprio IBAMA e o Chico Mendes resistem, muitas vezes, à exploração das florestas nativas, entendendo que elas precisam ser preservadas intactas. Agência Nacional de Águas. A ANA, né, ela no governo Temer, deram para ela, assim, sem mexer nada, uma pequena atribuição adicional, que é o saneamento básico. Talvez a política social mais dramática, mais frágil, onde nós temos piores indicadores no país. Então, estou dando esses dois exemplos para vocês entenderem assim, que o mundo da política ambiental ele é um mundo sujeito a muitas fragilidades institucionais e que, às vezes, a gente do lado de fora não percebe. Agora, a grande transformação na política ambiental foi relacionada ao clima, à mudança climática. Mudança climática já não é há muito tempo política ambiental. É uma política de desenvolvimento. É uma política de reestruturação produtiva. É uma política que perpassa todo o tecido econômico. No Brasil, ela ainda soa como política ambiental. É coordenada um pouco fragilmente pela Casa Civil, mas ela é, de fato, percebida pela sociedade como uma política ambiental. Há um outro elemento nessa conversa, que é a questão do relacionamento com o setor privado. O setor ambiental, historicamente, ele não é um setor de esquerda, digamos assim. Ele tem pessoas ligadas à esquerda, mas tem também pessoas ligadas aos segmentos de direito, conservadores, em especial no que diz respeito à tradição conservacionista, lá do Theodore Roosevelt, na virada do século XIX para o XX, Estados Unidos. A tradição dos parques americanos, a relação deles com a natureza, vem daí. O ponto de entrada é esse. É a conservação da biodiversidade, né, mas com uma ótica muito mais, assim, desideologizada, né, menos envolvida na questão política. No Brasil, até recentemente, a questão da exploração da biodiversidade era um pesadelo. Nós tivemos aí umas confusões no início dos anos 90, empresas internacionais negociando direitos sobre a biodiversidade brasileira. Depois aí o governo baixou uma lei inaplicável, que praticamente criminalizou a bioprospecção. Só no governo da Dilma que nós conseguimos negociar um novo marco regulatório de patrimônio genético e repartição de benefícios. Mas aqui eu acho importante fazer menção a uma outra questão. A gente orgulha muito da nossa biodiversidade, a gente estamos utilizando cada vez mais ela em várias atividades econômicas, alimentação, cosméticos, químicos, fármacos. Mas, ao contrário do que ocorre nas questões ligadas à floresta, a atividade econômica da bioindústria, ela precisa pouco ela não precisa levar uma série de plantas, de flores, para a Europa, para os Estados Unidos, para explorar. Por quê? A química verde, hoje, é uma das áreas de fronteira do conhecimento. Então, uma vez que você captura o princípio vital dessas plantas, dessas árvores, desses recursos naturais, você o reproduz em laboratório. O marco regulatório, ele trabalha também a questão do conhecimento tradicional das populações indígenas, de modo a remunerar, criar um fundo que seja retorne para essas populações e sociedades o conhecimento tradicional originado. Isso está rodando razoavelmente, né, no ritmo das coisas no Brasil, e o CEGEN, né, o Comitê de Patrimônio Genético, vem atuando fortemente nessa área. Mas vamos voltar à questão de mudança climática. O Brasil ele é um dos maiores emissores do mundo, nada comparável à China, Índia, Estados Unidos, mas é um dos maiores emissores do mundo, é o quinto. E ele tem 50% das emissões são desmatamento, 50% energia, transportes, cimento, combustível de avião, combustível de navio. Então, esse meio a meio,
ele nos coloca o segundo 50% na mesma conversa do mundo. Mas os primeiros 50% é problema basicamente nosso, né? Nós temos tido uma atuação forte em alguns parceiros, historicamente a Alemanha, mas mais recentemente a Noruega, para atuar na preservação da Amazônia, em função da importância da Amazônia para o planeta, né? Não só para o Brasil. Aqui, de vez em quando, alguns setores nacionalistas um pouco, eu diria assim, mal infeliz nas suas formulações, acabam colocando uma formulação, às vezes, no ambiente internacional, que é assim: a Amazônia é nossa, temos direito de destruí-la, igual vocês já fizeram, isso é problema nosso, ninguém tem nada a ver com isso. Parece uma coisa meio estranha, mas acontece, né? A verdade é que tanto países quanto organizações do terceiro setor globais têm uma atenção, um carinho especial pela Amazônia, procuram colaborar, sempre que possível, em parceria com os atores locais, nem sempre de forma bem-sucedida, enfrentando, às vezes, também muita incompreensão e desconfiança, em particular aos que temem que, associada a essa ajuda, venha a apropriação de informações e desenvolvimento de atividades nocivas ao interesse nacional. Ainda em relação ao clima, nós tivemos, depois da criação do PPCDAN, no início do governo Lula, a ministra, a Marina, ao longo dos anos do governo da Dilma, as menores taxas de desmatamento, desde os anos 90. Problema: você consegue reduzir as taxas até certo ponto do desmatamento ilegal. A partir desse ponto, você precisa de muito mais recursos do que você tem. Para o bem ou para o mal, o que reduz o desmatamento são atividades de comando e controle. Mas aqui eu não estou falando só do IBAMA, da fiscalização do IBAMA, estou falando da Polícia Federal, do Exército, do GSI, que em conjunto tem uma atuação muito importante na região. Talvez não haja instituição que conheça mais a Amazônia do país do que as Forças Armadas, em particular o Exército. Isso é um pouco confuso no governo passado, mas eles têm uma capilaridade que outros não têm. E mesmo o IBAMA, com todo o respeito, o valor que a gente, a admiração que tem pelos fiscais, aqui 50% da área do país está por lá. Você não vai resolver isso com uma centena de fiscais do IBAMA. Bom, onde essas conversas todas nos remetem hoje? Primeiro, a questão da emergência climática consolidou-se como uma prioridade global, né? E a emergência climática já não é mais mudança climática. Porque o aquecimento, esses graus que vão subindo aos pouquinhos aí, eles vão redefinindo culturas, vão redefinindo hábitats, vão redefinindo geopolítica, né? E o Brasil, deitado eternamente em berço esplêndido, essa ilha, essa grande ilha no Atlântico Sul, ele também é afetado por isso. Várias culturas nossas estão descendo. Daqui a pouco o Uruguai está produzindo aí soja, café já produz. Então, assim, você começa a ter uma migração de culturas que depende de climas mais amenos para o sul, né? Sul do país e sul do continente. A Embrapa, a nossa casa de força que produziu a Revolução Verde do Cerrado, né? Ela hoje trabalha com prospecção das culturas que seriam mais resilientes, mais resistentes à mudança climática. Então, nós temos uma situação que, embora o Brasil tenha uma vantagem natural nas discussões sobre desmatamento, carbono, diversidade, são duas as arenas que o Brasil tem assento na mesa dos adultos, né? Que é a agenda ambiental e a agenda agropecuária, né? Só que o fato dessas duas agendas elas baterem umas nas outras, elas colidirem, enfraquece a posição do Brasil internacional nas duas. O Código Florestal, e aí depois a adoção do Cadastro Ambiental Rural, permitiu, de certa forma, uma certa reconciliação das duas agendas, uma vez que você, com as imagens satélites das propriedades, você não discute mais informação. O problema é que o que veio depois, né, os anos sombrios aí, de 2016 a 2018, e os anos de chumbo, né, de 2019 a 2022, isso tudo foi para o saco, descarrilhou, e estamos agora no processo de recuperação, de rediscussão de como colocar o cadastro ambiental rural em pé, porque depende também dos estados.
E a situação dos estados, como eu disse anteriormente, eles possuem déficit de capacidade muito grandes e que o governo tem dificuldade de apoiá-los no seu fortalecimento institucional, né? Eu hoje ocupo a Secretaria de Transformação do Estado, da Administração Pública Federal, mas se vocês pegarem a esplanada, 2/3 do Ministério são razoavelmente profissionalizados, mas tem um terço que ainda não, e não é um terço qualquer, né? Educação, saúde, desenvolvimento social são ministérios importantes, mas muito, muito frágeis ainda. Quando você vai para o plano estadual, a situação é muito mais complicada. À exceção dos fiscais, da Receita e o pessoal do jurídico, né, os procuradores, promotores, geralmente o grande contingente são educação e polícia militar, os estados são burocracias fortemente clientelistas. Prefeituras, muito mais, né? Mas aí já é outra história. Voltando, então, à questão da nossa política ambiental. O Brasil tem tido, desde a Rio+20, desde a Rio 92, uma atuação protagônica no debate global sobre as aspirações ambientais, os acordos internacionais de clima, né? Tem sido o último o Acordo de Paris. Nós ainda estávamos no Ministério, a ministra Isabela fez uma série de negociações bilaterais no período anterior, recebemos aqui os americanos, os alemães e os chineses. Então, o Acordo de Paris, quando ele é costurado lá, ele já estava, em grande parte, amadurecido por boas partes das bilaterais que o Brasil costurou. Então, desde 2015, com o Acordo de Paris, o mundo ele se vê num desafio, né? Um desafio que ele não tem conseguido estar à altura. Um paradoxo da área ambiental é o seguinte: quando o pessoal não cumpre as metas, eles dobram as metas, né? Então, é uma coisa meio maluca. Os recursos não aparecem, você não tem os indicadores, aí você propõe fazer mais ainda do que você não conseguiu fazer antes. Um pouco da dinâmica das relações internacionais, um pouco para manter a pressão sobre os países para se comprometerem, mas o fato é que essa é uma agenda ainda muito, muito frágil, muito mal parada. Mesmo agora, com o Brasil na presidência do G20, não foi uma das agendas prioritárias que o governo elegeu, justamente também pelas sensibilidades e fragilidades. Mas vamos voltar um pouco aqui à implementação dessa política do ponto de vista do governo. Primeiro, é uma política que tem muita visibilidade, mas pouca massa crítica interna ao governo. Segundo, é uma política que tem poucos amigos na esplanada. Tem muitos amigos junto à sociedade civil, à mídia, mas ela parece parte de uma agenda negativa. Por quê? Por conta do licenciamento da fiscalização. A agenda positiva, que poderia ser, por exemplo, manejo florestal e desenvolvimento, exploração de recursos para a biodiversidade brasileira, ela é fortemente eclipsada pela agenda negativa e também pelos paradoxos da região. A região norte, 80% votou no Bolsonaro. Por quê? Porque acena com progresso, com acesso à infraestrutura, enquanto a esquerda é percebida como defensora da sacralidade da floresta. E esse problema é agravado pela atuação dos doadores e das ONGs internacionais. Ao invés de gastar recursos com saneamento básico, educação, saúde, infraestrutura, os recursos vão todos para a natureza ou para financiar organizações relacionadas à preservação da natureza. A população se ressente disso, né? Do outro lado, o governo federal ele vive com um problema de congestionamento de agenda permanente no centro de governo. Mas você tem um problema de coordenação, onde, de fato, o governo não consegue empoderar ou não se propõe a empoderar a agenda ambiental como precisaria, em especial a agenda climática. Nós estamos vivendo isso agora. A COP30 será em Belém, e é uma COP onde se discute muito a questão da infraestrutura, da logística, se a cidade tem ou não tem condições de receber, etc., etc. Mas o problema de fundo é o que a gente se propõe a fazer na COP. E aí, quais são as novidades no pedaço? O Plano de Transição Ecológica do Ministério da Fazenda, é uma grande novidade, né? E, de certa forma, o fato de que as grandes empresas de óleo e gás, elas, em grande parte, sequestraram a agenda global. As últimas conferências, se pegar Dubai, a próxima é Baku, elas já mostram as
as empresas comprometidas com a exploração de óleo e gás, já à frente das discussões sobre mudança climática. Aqui eu vi uma vez uma entrevista, não me lembro do jornalista, que eu achei uma imagem sensacional. Eu não sei aqueles de vocês que são mais gordinhos, a entrevista faz a seguinte analogia, que as empresas produtoras de petróleo e gás se comprometerem a explorar também energias renováveis, é mais ou menos igual ao gordinho que vai no restaurante, come a picanha, come as gorduras, a batata e pede uma salada também, né? Como se a salada tivesse o poder compensador da esbórnia anterior. Não funciona assim. Então, esse é um debate que o mundo está às vias de fazer e que precisa ser discutido. Outra novidade do pedaço é a inteligência artificial. A transformação digital está invadindo todas as nossas vidas, todos os nossos dia a dias. E ela tem o potencial, a tecnologia, de melhorar extraordinariamente a produtividade, a competitividade, a qualidade da produção agropecuária. Então, pode ser, e do setor industrial também. Então, pode ser que por aí, pela tecnologia, tenhamos boas notícias em relação à redução de emissões de carbono. A combinação da agenda green com a agenda digital está na ordem do dia aí. Aqui no Brasil, a ministra Esther, volta e meia, menciona que o futuro do Brasil é verde, digital e inclusivo. É uma frase bonita, mas o inclusivo ele não é exatamente assim uma unanimidade nacional. Eu diria que quase metade da população brasileira não tem essa dimensão da importância de priorizar a inclusão. Última coisa, nós, no Ministério, quando o governo foi aprovar a estrutura de governo no primeiro semestre, o Congresso disse não. Por quê? Porque queria que o cadastro ambiental rural não voltasse para o Ministério do Meio Ambiente, junto com o Serviço Florestal, e foi parar no Ministério da Gestão e Inovação, na secretaria que eu ocupo. Qual que é a preocupação dos congressistas na época? Basicamente, de desideologizar e não permitir que as questões relacionadas à política ambiental entrassem no fla-flu da política. Então, nós estamos com responsabilidade de cuidar do cadastro ambiental rural, estamos colocando em pé. Lembrando que quando ele surgiu, ali em 2012, 2013, a grande preocupação dele era com combate ao desmatamento. Compramos imagens de satélites do Brasil inteiro para comparar com as de 2008, etc. Mas o que acontece? O Brasil é um país engraçado. Quando alguém levanta e vai resolver um assunto, muita coisa começa a ser pendurada nesse alguém. O cadastro ambiental rural hoje, se antes era um elefante num banquinho no circo, hoje são 4 elefantes. O combate ao desmatamento, a concessão de crédito, a rastreabilidade das exportações e a mensuração da contabilidade de carbono. Então, você tem, por propriedade, o potencial, né, de neutralização ou de emissão se aquilo for desmatado. Então, esses são alguns desafios que nos colocam a política ambiental. Lembrando que, para qualquer que seja a solução, nós vamos precisar de 2 coisas. Uma coordenação setorial no executivo muito forte e um diálogo federativo muito substantivo. Nós não podemos ser como aquela minissérie House, onde todos mentem, né? E todos culpam uns aos outros por tudo que acontece. Nós precisamos construir um federativo mais qualificado e mais construtivo. E nessa área em particular, isso é mais sensível, porque o sistema é federal, a responsabilidade para a análise é dos estados, nós temos déficit de capacidade profundos nos estados em relação a esse assunto. Então, nós temos que dar um jeito de funcionar de um jeito melhor para o Brasil, para os estados, para os municípios e para o nosso meio ambiente. A agenda ambiental ela tem um componente de irreversibilidade. Algumas coisas se destroem numa queimada, numa enchente, elas não vão se recuperar. Outras, mais ou menos. Queria lembrar que eu tive, há pouco tempo, nos Estados Unidos, conversando com o diretor de orçamento e gestão lá, e surgiu a questão dos eventos extremos, em função da situação de Porto Alegre. Ele riu, falou, olha, nós levamos aqui uma surra todo ano. Esse último ano, os eventos extremos foram 120. Falando de enchentes, queimadas e como é que chama? Tornados.
Nós ainda não temos uma defesa civil preparada para o que está se tornando os nossos desafios de lidar com eventos extremos. Não é só o Rio Grande do Sul, é o Rio Grande do Sul, é o Pantanal, é Rondônia, é o litoral, e faz parte desses grandes esforços de construção e desenvolvimento institucional do país, né? Na área ambiental, de um lado, a gente conta com a simpatia de uma população e de uma opinião pública do Sudeste, do outro lado, a gente encontra uma profunda desconfiança das populações do Norte e do Nordeste, porque o abandono pelo governo federal é centenário. E mais do que preocupar com a questão da preservação ambiental, colocam para si a questão do desenvolvimento. Nós falamos muito em desenvolvimento sustentável, econômico, social, ambiental. Na prática, isso não é tão simples assim. Estamos assistindo agora o declínio do ciclo do ESG, Environmental Social Goals. As coisas vêm, tem seu auge, depois tem uma certa decadência, alguma coisa é incorporada, alguma coisa não. O advento da inteligência artificial coloca desafios distintos, não só na agenda positiva, de produtividade, de qualidade, mas também do ponto de vista dos storage, dos centros, os data centers necessários, a energia necessária para alimentar esses centros de dados. São desafios que o Brasil também vai ter que enfrentar e rápido, porque essa é uma das conversas que está explodindo não só no G20, mas também em todos os fóruns globais, Nações Unidas inclusive. O último ponto em relação à agenda ambiental. Foi muito importante se abrir espaço para que a agenda ambiental incorporasse como protagonistas populações indígenas, populações ribeirinhas, populações em situações de risco, né? E que, de certa forma, foram excluídas historicamente desse processo de ampliação da justiça climática. Essa é uma agenda muito ligada às forças da natureza. Nas cidades, o problema é diferente, são as favelas, a falta de planejamento urbano, é o problema do trânsito, o problema dos combustíveis, da poluição. Então, é uma agenda, eu brinco assim que a agenda ambiental é uma agenda espetacular porque ela é portadora de futuro. Mas enfrentar e encontrar soluções para os seus problemas não é uma coisa trivial, até porque muitos deles possuem uma instância, uma embocadura continental e não nacional, né? Então, para começo de conversa, eram os pontos que eu queria destacar e deixo o resto para a gente fazer no nosso bate-bola aí. Tá? Obrigado. E aí eu Obrigado, entro? Gaetani. Agora é Obrigadão. você, Limar. Obrigado, Gaetani, pela exposição clara, lúcida, direta. Agora vamos ver as provocações que o camarada Nascimento aqui vai trazer. Bom, em primeiro lugar, devo dizer que poucas vezes na minha vida tive uma aula tão agradável, tão precisa sobre a questão da política ambiental. A maneira do Chico falar é de quem conhece bastante a questão e sabe das suas diversas implicações, né, que elas têm entre elas. E acho que ele chamou a atenção muito, muito interessante, um pouco das lacunas, né, dos englobes que nós temos dentro da nossa política ambiental. Que é uma política que, Chico, eu tenho a impressão, mas isso é uma questão mais do que um acréscimo à sua questão, é uma pergunta, uma preocupação que eu tenho, é que nossa política ambiental ela é dominada por temas, né? Então eu me lembro há 10 anos, 15 anos atrás, a única coisa que se falava era da agenda verde. Agenda marrom, agenda azul, isso não tinha cabimento. E, portanto, a questão do combate ao desmatamento, da preservação, etc., era muito importante. Desde aquela época, eu defendi a ideia de que a questão ambiental não pode ser tratada exclusivamente pelo meio ambiente, e o PPCDAM mostrou na prática que isso é verdade, ou seja, como é que Marina e Capo Bianco enfrentam a questão do pico, né, de desmatamento. Se a gente lembrar dos números, quando
o Lula assume, você tem um desmatamento estrondoso, né? E não é no ano seguinte, não é em 2004 que ele começa a cair. Ele começa a cair somente em 2005, né? Porque as forças que estavam envolvidas nesse processo eram muitas e fortes, né? Então, para desmontá-lo... E o PPCDAN, muito bem relatado no livro do Capobianco, é um case de engenharia institucional para enfrentar um problema específico que era reter o desmatamento, e teve um sucesso extraordinário, né? E nós conseguimos levar a um ponto inigualável anteriormente. E aí você tem razão, quer dizer, chegado a um certo nível, né, as políticas que a gente tem de baixar de 10 para 2 é uma, mas de 2 para 0 é outra completamente diferente, né? Não tem possibilidade de com a fiscalização, etc. Aí eu tenho defendido a ideia, Chico, que eu não sei se ela é consistente, que em relação à questão da natureza, o componente, ou o desafio maior hoje, não é o desmatamento. O desafio maior hoje é a gestão dessa floresta, no sentido de mantê-la em pé, produzindo qualidade de vida para os seus habitantes. Porque no dia que for mais saudável, mais impactante para a população cuidar do açaí do que da soja, nós vamos ter açaí e não vamos ter soja. No dia que for mais rentável você ter um turismo da natureza, ao invés de criação de gado, você vai ter o turismo da natureza. Mas quando for o contrário, não tem jeito, né? Se você ganha dinheiro, sobretudo com a soja se expande, né? A agropecuária, etc. O Amapá é interessante porque, desde a época do Capim 2000, ele mostrava que o açaí rendia mais do que o faturamento que vinha daquela tal do Sufrão, de Mercado Livre, que tinha lá, né, meio encolhidinho lá no Amapá. E hoje, quando você pega a pauta de exportação do Amapá, é engraçado, ela tem madeira, açaí e minério. Mas o minério é o terceiro. Mas o Amapá sempre foi um estado mineral, um estado do manganês, né? Ele foi criado como território exatamente para a exploração do manganês na Serra do Navio. Então, o desafio hoje não é mais, do meu ponto de vista, na questão brasileira, o desmatamento. O desafio hoje é a gestão da floresta, a gestão dos recursos, dos ativos que nós temos na floresta, né? Ou seja, como a sociobioeconomia, articulando os saberes e as práticas dessas populações, né, elas geram renda. Por exemplo, no caso do açaí, está acontecendo no Amapá. O produtor de açaí hoje, ele está virando a classe média rural. Entendeu? O cara tem carro. Eu fiquei impressionado com isso. O sujeito pega o carro dele e é um antigo extrativista, né? E gera mais emprego do que o supermercado. O supermercado pequenininho que tem lá perto do Mazagão cria 6 empregos, ele cria 8. Veja bem. E com a remuneração até melhor do que no supermercado. Então, essa é uma questão que eu digo. Ou seja, o tema não é o desmatamento, porque colar o tema simplesmente no desmatamento, a gente avança e depois para. E não consegue resolver o problema. Não resolve o problema do fim do desmatamento, portanto, desmatamento zero, numa política puramente de comando e controle, não avança, não consegue produzi-lo, e, ao mesmo tempo, não melhoramos a qualidade de vida da população. Então, essa é uma questão que me chamava a atenção na época. Aí, em seguida, é engraçado, hoje em dia o foco é clima. E você sinalizou muito bem, o clima é muito mais do que meio ambiente. O clima é desenvolvimento econômico, o clima é produtividade, o clima, entendeu, é produção, o clima é... E daí é interessante essa questão da transição ecológica no Ministério da Fazenda, que eu acho que realmente é uma sinalização muito interessante. Então, o engraçado hoje é que o clima ganhou uma dimensão tal que qualquer coisa que o MMA faça não aparece. Porque só se fala
entendeu? De clima, né? Então você faz, por exemplo, estratégia da sociobioeconomia, não sei o que lá. Não acontece nada, ninguém sabe, entendeu? Porque o foco, a visibilidade e o que ocupa, né, a mídia e a cena, o palco dos atores, é a questão da mudança climática. E ela pode ser muito interessante para nos fazer introduzir uma série de questões que a agenda ambiental não tem considerado. Ontem eu participei de uma agenda, de uma live muito interessante, organizada pela revista O Empreiteiro, junto com um conjunto de engenheiros. Até quando me convidaram, perguntaram, mas rapaz, eu não entendo engenharia. Eu disse, mas a gente quer alguém que não entenda de engenharia, mas que entenda do social, né? E aí eu participei durante 2 horas de uma discussão com eles sobre a construção. E o que eles avançavam interessante? Eles diziam, a questão das cidades, ela foi, de certa maneira, abandonada, entendeu? Ela foi abandonada. As nossas cidades são centros de trânsito, entendeu? Absolutamente infernal, de violência, né? E de estresse, né? Ou seja, o desafio da cidade, né, é torná-la produtiva, né? A cidade pode ser um centro de produção de energia. Eu fiz um projetozinho para as cidades, para as escolas do Amapá, 81 escolas municipais, na época que o Clécio era prefeito. E a gente fez na ponta do lápis, dizendo, se a gente põe placa solar em todas essas 81 escolas, não só as escolas vão ter energia, como todo o governo do estado, todos os outros imóveis. Ela vai pagar tudo. E você vai ter um dinheiro a mais para investir na educação, ao invés de ficar gastando com eletricidade, né? Porque você vai ter uma economia importante. Mas a questão da agenda marrom, a questão da água, inclusive também, mas a questão da cidade, em primeiro lugar, ela é absolutamente fragmentada, os ministérios. Você tem tudo que é lugar, todo mundo cuida da cidade e, de fato, ninguém cuida efetivamente. Porque a cidade se deteriora, aumenta a violência e não estão preparadas para os desastres naturais. Nós não temos na nossa sociedade um sistema de alerta, entendeu? Para inundações. Nós temos um sistema de previsão de chuva. Mas uma coisa é eu prever uma chuva X, outra coisa é prever que vai ter inundação, entendeu? E eu tenho que ter um sistema que faça esse vinculamento, essa vinculação, e diga aos habitantes, olha, o nível do rio vai bater em 6, o perigo é bater em 6. Então se preparem, né? Se não há infraestrutura suficiente, você tem que recuar a população para ser menos atingida. Mas, enfim, nós não estamos preparados. O sistema de defesa é ruim e o sistema de alerta, entendeu, para desastre ele é inexistente. Ele não existe no país, não há nada a respeito. Então, a agenda urbana, que deveria ser uma agenda importante também, ela não consegue ter espaço, não tem lugar no MMA. Inclusive, já não existe mais. E junto com ela a questão dos recursos hídricos, né? E do saneamento, que foi lá para a ANA e que não está com o MMA, né? Está em outro lugar. E com isso, ao passar para a ANA deixa aos poucos de ser uma gestora do recurso hídrico para ser uma gestora do programa de saneamento, porque o saneamento ocupa um espaço imenso, entendeu? É como a questão do Ministério da Educação. Enquanto o Ministério da Educação reunir do primeiro ao último, ao pós-doc, entendeu? Vai ser o Ministério do Ensino Superior. Pegue a agenda do ministro da Educação. Quantas vezes o ministro da Educação recebeu reitores e quantas vezes ele recebeu secretários estaduais de educação? É 7-1, é Alemanha e Brasil, cara, em 2014. 7-1. Porque os reitores ocupam tudo. Aí pega a verba. A mesma coisa. Por isso que a ideia do Cristóvão de separar, entendeu, era importante. Então lá nós juntamos, né? E com isso a gente tem uma distorção que, por exemplo, parte da questão do Rio Grande do Sul vem de uma má gestão de recursos hídricos, entendeu? O desmonte da efetividade dos comitês de bacia, o aumento do desmatamento
né? E a não manutenção dos diques de defesas que existiam desde os anos 50 e 70. Então, isso desapareceu. E agora chegamos à questão climática, que ocupa o centro. Mas ela é interessante, ela pode ser uma excelente oportunidade para a gente mobilizar a população em torno da problemática da crise ecológica, entendeu? E produzir um aletramento da sociedade extraordinário. Porque ela bate na cara, entendeu? As pessoas sentem na carne. É diferente, alguém está queimando no Pantanal. Quem está no Pantanal sente, mas quem está fora de lá não está nem sabendo. Agora, quando você tem um aquecimento, um aumento de temperatura, e cidades que costumeiramente tinham 27 graus passam a ter 37, entendeu? E isso ocorre, de certa maneira, em todo o país. Quando você tem aumento de eventos críticos. Veja, esse ano nós tivemos inundação no Rio Grande do Sul, fogo no Pantanal e seca na Amazônia. E a seca na Amazônia não chegou ao seu ponto maior, ele vai ocorrer agora em setembro. O mês de agosto é um mês, entendeu? E aí setembro vai ser um inferno. Manaus, por exemplo, fica uma cidade quase que invivível, não possível de viver de maneira saudável. E, ao mesmo tempo, e aí é que eu faço a minha pergunta a você, é o seguinte: como é que a gente consegue produzir esse aletramento na sociedade, essa apropriação da problemática, não apenas climática, mas geral, com uma força, entendeu, de mudança junto às estruturas governamentais? Entendeu? Essa é a grande questão. Por quê? Porque se eu não tenho mudança na sociedade efetiva, eu não vou ter mudança de governo. Se eu tiver uma mudança na sociedade, o governo pode ser de direita ou esquerda, ele vai ter que cumprir determinadas agendas. Entendeu? Ele vai ter que responder a determinadas pressões que vão ocorrer. Mas se eu não tiver isso, entendeu? Então, o governo de esquerda também não vão fazer grande coisa, né? Qual foi as terras indígenas demarcadas na época da Dilma? Não teve, entendeu? Quais foram as áreas de proteção que cresceram? Não teve. Ela manteve o que foi feito por FHC e Lula, né? E o Temer começou o desmonte que o Bolsonaro continuou de maneira relativamente eficiente. Aí o especialista em desmonte é o nosso companheiro Lauro, que trabalha e publica sobre isso. Mas a minha questão é essa: a força de a gente poder enfrentar essa questão porque as mudanças climáticas, elas vão ter impactos, entendeu, muito mais graves do que a gente imagina, mas muito mais, entendeu? Nós estamos praticamente com 1,5, entendeu, acima do período pré-industrial. Em 2030 nós vamos estar a 2. Em 2035 para 40 nós vamos estar a 3. E todos os cientistas dizem que é absolutamente impossível de dizer o que ocorre se nós chegarmos a um aumento dessa natureza. Não existe hipótese. E a coisa é tão forte que, veja, que Adam Przeworski, por exemplo, que é um cientista político reconhecido, clássico, etc. E tal. É interessante como ele termina o livro dele, né, ou a introdução, não me recordo bem, o livro Crise da Democracia. Ele diz: nós todos aqui discutimos e estamos nos debatendo com o risco do fenecimento da democracia, mas muito provavelmente nossos filhos e netos estão ameaçados de morrerem ou queimados ou afogados. Ou seja, a questão da crise ecológica, no seu conjunto, não só na mudança climática, ela é esmagadora, entendeu? E o clima está ganhando uma autonomia. O que significa isso? Que a gente pode zerar hoje o carbono, que nós vamos ter com aumento de intensidade e de frequência de eventos críticos nos próximos 10, 20 anos. Mesmo que a gente zere. Veja bem, mesmo que a gente zere, porque ele ganha automatismo, entendeu? Com os de gelo, com o permafrost, com o aquecimento do oceano, com a perda de capacidade de sumidouro de um e o desmatamento do outro, nós entramos num ciclo vicioso, entendeu? Que não tem fim. E aí, o enfrentamento disso, eu estou cada vez mais convencido que depende do cidadão, que depende da sociedade.
E aí eu quero saber se eu estou errado sobre isso da sua parte e dos meus colegas. Mas muito obrigado pela sugestão, Chico. Fantástica. Tá sem áudio, Chico. Aliás, digo logo a meus colegas que eu quero essa gravação que eu vou mandar para vários dos meus colegas engenheiros lá da webinar sobre isso aí. Bom, Elimar, muito obrigado pelos insights, pelos comentários e pelas visões, que eu acho que são muito instigantes. Eu vou procurar aqui responder as coisas que você levantou do jeito que for possível aqui. Primeiro, você falou da fragmentação, sem dúvida. A agenda ambiental é um checklist. Então, você tem Amazônia, você tem biodiversidade, você tem água, você tem saneamento, você tem comunidades tradicionais, é um checklist. Florestas, biodiversidade. Tem uma palavra em espanhol que a gente não usa, não tem em português, assim, não tem o uso dela em português, né? Falta vertebração à agenda ambiental. A gente não consegue dar vertebração para a agenda ambiental. Você mencionou no passando também uma agenda ambiental importantíssima que nós estamos mais ou menos desconfiando dela, que é a agenda dos oceanos. Uhum. Que a geoengenharia está chegando. Não sei se vocês viram aquela minissérie da Apple, Extrapolations, muito boa. Mostra alguns episódios com a temperatura, os anos passando e as consequências das transformações no clima. São 8 episódios autocontidos, muito interessante. Sobre o PPCDAM, o que eu acho mais complicado é que você não pode também deixar de fazer o que eles propõem a fazer, porque tem que manter a pressão sobre o desmatamento ilegal. Certo. Mas isso não pode, você não pode reduzir sua agenda a isso. E aí, você vai no ponto que eu acho mais importante, o mais difícil, Elimar, que é o da gestão da floresta. Né? Deixa eu dar um exemplo. Nós criamos, no governo da Dilma, o Bolsa Verde, para complementar para as famílias extremamente pobres que moravam em unidade de conservação, um incentivo para não desmatar, porque a pobreza também desmata. Claro. Cruel falar isso, mas é verdade. Lógico. E veio uma resistência que a gente não esperava. Veio uma resistência do Instituto Chico Mendes, que achava que aquelas pessoas tinham que sair de lá. Não tinha que dar dinheiro para elas viverem lá, sem desmatar. Isso mostra um problema um pouco maior relacionado à Amazônia. Você falou com muita propriedade do abandono da agenda de cidade. Nós também abandonamos a agenda regional tem muito tempo. Uhum. Desenvolvimento regional não é mais um tema no Brasil. Aliás, os ministérios de cidade, desenvolvimento regional, transporte, todos fazem a mesma coisa. Projeto de infraestrutura. A massa crítica se foi. E nós precisaríamos de ter uma visão da Amazônia muito mais nuançada do que temos. Nós todos sabemos disso, são muitas Amazônias. Os problemas são muito diferentes. Não há como ter uma abordagem comum, única. A Sudão sumiu no mapa. Nós precisamos recuperar um olhar que priorize coisas, que priorize eixos de transporte, exploração mineral, proteção ambiental. Eu me lembro que eu ganhei de presente de aniversário, quando estava no Ministério, umas bijuterias, que eram assim, coroas, brincos, colares. Eu vivia brigando com o pessoal, assim, eu quero saber quais são as joias da coroa. Mas por quê? Na cabeça deles, se eles explicitam as joias das coroas, eu vou abandonar o resto. E eles têm uma razão de ser, de pensar assim, porque a lógica do conservacionismo é quanto mais área, melhor. Consequência, nós temos uma série de unidades de conservação que nós não damos uma condição mínima de protegê-las. Um caso rico para vocês. Por exemplo, algumas concessões florestais, que o setor privado ganhou e foi explorar florestas nativas, as concessões foram canceladas. Por quê? Pelo desmatamento ilegal que invadia essas florestas
e desarrumava o cálculo econômico que fundamentava a concessão. Ah, mas quem é que tem que cuidar disso? É o IBAMA? É o ICMBio? É a Polícia Militar daquele estado? Porque, veja bem, desmatamento é uma coisa que todo mundo sabe. Quem desmata, a hora que desmata, com que roupa. Não é uma coisa que você põe no... Não é diamante que você põe no bolso e vai para o pessoal de lá lá de Minas Gerais, do Vale do Rio Doce. Não, não, não. É uma coisa assim que demora. Um negócio... Não há como acontecer desmatamento sem uma cumplicidade das estruturas de poder locais. E a gente não enfrenta isso. Nós não enfrentamos o desafio de capacitação das prefeituras, a gente não enxerga as prefeituras na Amazônia. Os nossos doadores, o governo federal, não enxerga o governo local. E os governos estaduais são governos muito difíceis. Você tem, basicamente, um mundo jurídico, né? Procurador, promotor, judiciário, fiscalização, alguma coisa de educação, alguma coisa de polícia militar. É isso. O resto é um clientelismo muito forte, né? A questão das cidades que você mencionou, eu acho da maior importância, em especial na Amazônia. Você não vai resolver a agenda florestal na Amazônia sem investir nas cidades. Uhum. A gente continua fazendo de conta que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, são a mesma coisa. Você só vai trazer os corações imensos das populações da Amazônia para a questão ambiental quando elas tiverem uma qualidade de vida melhor. E esses são os piores indicadores de pobreza e saneamento que nós temos no Brasil. Essa questão remete, em última instância, à questão do desenvolvimento. Nós vivemos dois negacionismos no Brasil. O primeiro negacionismo é o que nós vivemos no último governo, né? O negacionismo climático, o negacionismo da natureza, quase que um orgulho em ser predador, né? Agora, nós também não podemos criminalizar o agro. E acho que boa parte do movimento ambientalista e até a própria esquerda empurrou o agro para uma posição muito, eu diria, que não corresponde à realidade. Você tem no agro uma turma, uma franja extrema, que ocupou a posição de poder no governo Bolsonaro, mas que não é a maioria. Você tem conservadorismo no agro no mundo inteiro, na França, nos Estados Unidos, na Espanha, enfim. É da natureza do agro um certo tradicionalismo. Agora, nós temos no Brasil o agro mais moderno do mundo. Repito, o agro do Brasil é a vanguarda do mundo. Nós não podemos tratar essa turma toda como a extrema-direita do país. Tem elementos que são da extrema-direita? Tem. Mas você tem que ter uma conversa. Tem um agro que é muito progressista e que é muito sustentável. Quando a gente negociou o Código Florestal, nós tivemos apoio da Sociedade Rural Brasileira, a ABAG, várias instituições do agro trabalhavam com a gente. E tinha uns que tinham um raciocínio muito interessante. Eles defendiam o protecionismo verde ao contrário. Eles diziam o seguinte: a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo. Não tem uma agricultura no mundo que tem reserva legal, área de proteção permanente, que se você comply, se você obedece à lei, nenhum país europeu concorre com o Brasil do ponto de vista de sustentabilidade, invertendo um pouco a questão do protecionismo, né? Ocorre que, assim, houve um distanciamento desses setores e ficou difícil a conversa. Outro exemplo, licenciamento ambiental. Os estados e municípios não conseguem dar conta de se desincumbir disso da forma que a legislação prevê. O setor produtivo tem sua dinâmica, né? É claro que com a financiarização do mundo, né, hoje grande parte desse processo tudo vai desembocar na questão do crédito, da reputação. Se o país não enfrentar esses problemas, esses desafios, tentar melhorar isso, fica difícil. Agora, também é complicado uma população fundamentalmente radicada no Sudeste pautar com seus valores as prioridades da região Norte, onde você tem 30 milhões de brasileiros. Acho que tem que construir uma negociação, tem que se construir negociações. E essas negociações passam por prioridades, áreas a serem preservadas, áreas a serem restauradas, áreas a serem alocadas para outras finalidades. Vou pegar o caso da mineração, né? A mineração, ela é pontual. Uma estrada faz muito mais estrago que uma mineração, né? A estrada vai espinha de peixe e vai embora. Agora, se o país
se não planeja e se orgulha de não planejar, fica difícil. Porque a fronteira ela vai em frente. Ela não precisa de planejamento. É a pobreza, é a fronteira, são os especuladores, é o pessoal que vende aqui para comprar mais terra ali na frente, vai ocupando. Você sabe, a nossa agenda fundiária tem 524 anos. A gente avança muito pouco. Nós estamos vivendo agora uma valorização, um reconhecimento da importância para os originários. Mas demorou, né? Demorou muito. E não basta, essas coisas você não resolve por lei ou por manifestação política. Você precisa construir isso na sociedade. A cara do Brasil, né, é uma cara que a gente renega. Eu brinco que tem aquele filme da Era do Gelo, tem um mamute que acha que é um gambá e fica pendurado na árvore, né? A gente precisa se reconciliar com a nossa imagem. Quem a gente é e quem que a gente acha que a gente é. A imagem que usa do espelho desembaçando. O Brasil hoje está vendo o espelho está desembaçando. Tem uma pesquisa de uma global sobre valores, culturas dos países. Nós somos do pelotão de frente dos países que sofrem dissonância cognitiva. A gente acha que é uma coisa, mas é outra. Antigamente, essa dissonância cognitiva tinha uma explicação simples. Nós todos achávamos que morávamos numa praia no Rio de Janeiro, em Ipanema. Então, tinha uma explicação única para a dissonância cognitiva. Agora, nem mais essa imagem única nós temos de nós mesmos. Nós não sabemos o que é o Brasil. O Matias Alencastro, que está hoje jornalista, que hoje está no Ministério da Fazenda, ele escreveu uma belíssima coluna entre a eleição do Lula no segundo turno e a posse, dizendo que o Brasil precisa abraçar o seu grande centro-oeste. Esse Brasil que vai ali do Mato Grosso do Sul até o Maranhão, até o Matopiba, esse é o Brasil que se move, esse é o Brasil dinâmico, é o Brasil que cresce. Você não pode dizer que isso aí é o agro, sabe? Não é isso. E ao mesmo tempo, valorizar esses ativos ambientais nossos que os gringos enxergam que a gente não enxerga, que é sempre constrangedor. Você ter estrangeiros falando das riquezas do seu país que você sequer tem a dimensão de quão rico é. Então, assim, essa aproximação, essa interação primária, eu acho que são os desafios que estão postos hoje. Isso remete à última conversa que nós tivemos. Nós estamos num momento nós precisamos despolarizar a vida social, a vida política, a vida econômica, voltar a conversar. Como? Está para ser construído, né? Eu acho que está para ser construído não nas grandes questões apenas, mas nas pequenas questões, nas pequenas discussões. E aí eu volto para a questão das cidades que você colocou muito bem. Não tem cenário mais claro para as discussões das desigualdades do país do que o planejamento urbano, o perímetro rural, a lei do solo, a construção, o aterro sanitário, a coleta de lixo. Tem uma expressão americana muito simpática, né? Not in my backyard, né? Meu quintal, não, né? Quer dizer, são essas questões que a gente precisa recuperar. A gente discutia isso nos anos 80. A gente discutia isso nos anos 90. De repente, isso tudo parece que sumiu. Essas questões não cabem nas redes sociais. Essas questões são da vida, né? É o que a gente viveu aí no Covid, né? Um insulamento. De repente, a vida social, a gente teve uma perda muito grande. Nós precisamos de política, mas precisamos também de convivência. E essa convivência, você é um grande conversador, né? Mas os conversadores estão desaparecendo. A gente perdeu a capacidade de conversar. E conversar não é com quem a gente pensa igual, não, porque é um saco conversar com quem pensa igual a gente. O assunto não rende. É confortável, mas não é uma conversa. Agora, a gente precisa conversar com gente pensa diferente, trocar umas ideias e processar os conflitos. Nós estamos numa situação, na área ambiental, por exemplo, onde o Supremo é um ator. Onde que o Supremo não é ator hoje, não é protagonista? Péssimo sinal para a democracia. Significa que o Executivo e o Legislativo, os eleitos, não conseguem se entender sobre uma série de questões, docemente constrangido, ou mais voluntarista ou menos, nós estamos numa judicialização das coisas. O que foi o lavajatismo? A judicialização da política, a criminalização da administração e a paralisia, e não de uma briga de poder, né? Nós temos que voltar a alguma normalidade, nós precisamos construir para valorizar e para trazer a política ambiental brasileira
pelo lugar de destaque que ela merece para a centralidade dela. Eu me lembro discutindo com um amigo que estava no banco desses internacionais sobre os projetos de infraestrutura. Ele falou assim: Chico, infraestrutura verde hoje é construir estrada de ferro, construir habitações com tecnologias que não são mais essas. Eu levei um susto. Mais ou menos igual a questão da educação hoje. A inteligência artificial deu um cavalo de pau em tudo. Nós estamos ignorando o cavalo de pau e fazendo de conta que está tudo mais ou menos do mesmo jeito. Então, eu penso assim que a política ambiental ela ajuda a gente a uma coisa que é difícil para nós, que é dialogar com o mundo. O mundo chega, bate na porta, quer conversar, quer ajudar, quer discutir, quer explorar, mas nos força, nos interpela e a gente também entende muito quem a gente é na interação com o outro. Então, a política ambiental tem um interplay do mundo lá fora e do Brasil, né, das regiões do Brasil. É uma grande oportunidade, é uma grande janela de oportunidade. O G20 foi um catalisador um pouco disso, menos que a gente gostaria. A COP30 certamente vai ser um grande catalisador. O BRICS eu acho mais difícil. Eu não posso me deixar de se lembrar, uma vez eu fui numa reunião do BRICS em Moscou. Foi muito curta, muito rápido, né? Mas o mais engraçado é que o ministro do Meio Ambiente lá tinha uma preocupação de como ficar livre das restrições ambientais, porque era muito combustível fóssil, óleo e gás, infraestrutura. Então, ele era o ministro do Meio Ambiente querendo mitigar, querendo diminuir a agenda ambiental. E que nós tivemos, de certa forma, caricatura disso no período recente, né? No início do governo Bolsonaro. Então, eu acho, sabe, Limar, que assim, nós precisamos da política para discutir melhor a política ambiental. E também precisamos dos outros ministérios e dos outros níveis de governo e dos outros poderes da sociedade, dos empresários e do mundo exterior. O Brasil, nesse aspecto, ele não pode continuar se comportando como uma grande ilha no Atlântico Sul. Como se ninguém estivesse vendo mais o que a gente faz. Não, 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 não. Agora é o contrário. Todo mundo está vendo o tempo todo. A gente é notícia. E é irônico, porque você tem, por parte da comunidade internacional, uma paciência, uma boa vontade com o Brasil que a gente, às vezes, não tem. Então, eu acho que o momento é para os conversadores retomarem seus lugares aí de protagonismo nessas discussões, porque nós precisamos conversar muito. Muito bom, Chico. Maurício, conduz agora a nossa. Muito bem, vamos seguir aqui. Vamos abrir então alguma rodada, né? As pessoas aqui presentes para fazerem indagações aqui, o Gaetani. Eventualmente, se você estiver de acordo, Chico, podemos fazer Claro. bloco de 3 perguntas aqui, né? Para poder, de repente, otimizar aqui a dinâmica. Os presentes, quem gostaria de levantar? O Mauro. Pronto. Começamos com o Mauro. Enquanto outras pessoas se inscrevem, você quer formular sua pergunta já, Mauro, por favor? Sim, pode ser sim. Obrigado, viu, Maurício? Obrigado, Elimar, e sobretudo obrigado aí ao professor Francisco Gaetani pela fala, pela reflexão, pela excelente reflexão. Gaetani, uma questão que me veio na cabeça, né, que enquanto você falava, né, e refletia sobre a política ambiental, é a questão da qualidade da burocracia, né? Então, a minha indagação aqui para você é relacionada à qualidade da burocracia de meio ambiente, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, né, e desenvolvesse o quão, né, a burocracia da política ambiental brasileira ela é capacitada ou está, né, consegue, né, implementar e produzir essa política ambiental, né, e né, executá-la também. E o quanto a gente tem de pouco, talvez, né? A questão não só de qualidade, mas também de quantidade, né? Quer dizer, o quanto de burocratas, né? Porque isso me parece que é um debate constante, inclusive o IBAMA está, né, em greve agora nesse sentido, né? Buscando ou pedindo para o Estado municiar e aumentar o número de funcionários, né?
Queria que vocês, então, falassem um pouquinho sobre a qualidade da burocracia em termos, né, de qualidade, mas também de quantidade dessa burocracia. E um elemento que se estuda muito dentro da política pública, mas especialmente da política ambiental, é essa questão relacionada ao ativismo burocrático, né? Eu queria que você também discorresse um pouquinho. Eu não sei se o professor está aí, né? O professor não caiu, não, né? Não. Ah, Não, tá. caiu não. Sobre essa questão do ativismo burocrático, né? Se você percebe, você que já né, rodou outras estruturas, etc., né, na esplanada, se o perfil da burocracia, se você sentiu isso quando passou na secretaria executiva do ministério, se ele tem mesmo esse perfil de maior engajamento, tem um perfil diferente dentro da burocracia eh, ambiental brasileira. A princípio, então, seria a questão relacionada à burocracia, mas depois a gente pode desenvolver outras, Maurício. Ok, Mauro. Alguém mais? Ninguém se inscreve. Bom, eu tenho uma questão, Gaetano, mas se você preferir responder essa primeiro, porque a minha vai tocar em outros aspectos, Bom, pode ser? Paulo, essa questão não é só do meio ambiente, né? Nós temos hoje, 2024, uns 2/3 da esplanada mais ou menos profissionalizado. Tem 3 grupos. Tem um profissionalizado, um mais ou menos e um não profissionalizado. O meio ambiente está no grupo intermediário, junto com ciência e tecnologia, previdência. Nós tivemos, nas gestões anteriores do PT, 3 concursos para a área ambiental, que mostra alguma coisa, tá? A burocracia do meio ambiente, ela tem um pouco as características da burocracia, por exemplo, do serviço social ou do SUS. É uma burocracia fortemente ativista e militante. Não é todo mundo, mas você tem um grupo guerreiro. Eu acho que a burocracia não pode depender de heróis. É horrível falar isso, mas sinceramente eu acho. Porque as pessoas se exaurem, se matam, se esgotam e chegam, às vezes, ao final da vida frustradas, pobres, ressentidas, derrotadas. Nós precisamos melhorar isso. Agora, você melhora isso de outro jeito. A nossa burocracia tem problemas que são comuns a várias delas e tem a ver com o país. Nós tínhamos um desenho organizacional da administração pública muito engenhoso no governo autoritário, com problemas, mas era engenhoso. A Constituinte deu uma solução para isso tudo muito ruim. Ela praticamente eliminou as distinções da administração direta e indireta. A ONB era uma fundação, né? Virou praticamente parte da direta. Regime estatutário, contabilidade pública, regime de compras da administração direta. O meio ambiente, mesma coisa. Você pega o Ministério, o IBAMA, o Chico Mendes, Serviço Florestal, todo mundo é analista ambiental. A direta é o Estado. A indireta são organizações. Nós perdemos essa distinção. Nós fizemos uma grande confusão. Nós temos 430 mil seletistas em empresas estatais e 570 mil de estatutários. Você fala em seletista em vários contextos, eles entendem que é privatização. Veja bem, o governo tem 430 mil seletistas. Uma das discussões da reforma, a gente vai fazer no Decreto-Lei 200 agora, em parceria com a AGU e outros parceiros, é conversar um pouco sobre isso. A questão de pessoal na área ambiental é uma burocracia profissional, bastante razoável, qualificada, muitos têm mestrado, doutorado, é um pessoal que gosta do que faz, né? Eu costumo dizer que quando o pessoal, às vezes eu dou uma palestra para a turma do concurso público, acaba de entrar, eu falo assim, vocês têm aqui 4 grupos. Os que querem mudar o país, os que estão aqui pelo dinheiro, os que estão aqui pelo conteúdo do que fazem, e os que acham que ganham na loteria vão receber parcelado. O problema é que esse 4º grupo tende a crescer com o tempo, né? O 3º grupo, que é o que gosta do conteúdo que faz, tem a ver um pouco com isso, que é uma turma que tem um engajamento com o conteúdo da atividade. Agora, você não pode ficar acontecer o que acontece com a burocracia nossa, que passa por um processo de assédio, de perseguição. Aconteceram coisas no governo passado na área ambiental indizíveis. Podia ser pior, mas não foi. No governo do Collor foi pior um pouco, né? Mas você não pode ter um Estado que se golpeia dessa forma. Agora, a burocracia ambientalista, ela precisa também ser capaz de transcender o gueto. Porque essa história de pregar para convertidos é muito bonito.
né? Eu vou, prego para todos os meus discípulos, me aplaudem, eu saio realizado, eles também, e a gente fica muito mais isolado do que estava antes. A agenda ambiental ela tem que abraçar desafios maiores, ela tem que abraçar a tecnologia, a questão da pobreza, a questão da riqueza, a questão do desenvolvimento regional. Ela não pode ficar sapateando no canto, numa espécie de culto, sabe, à natureza. Isso só enfraquece, só isola. E o final dessa história, você sabe qual que vai ser, sabe? Então, eu acho que assim, a burocracia ambiental, ela precisa se qualificar tecnicamente, mas ela precisa crescer politicamente, né? Eu trabalhei com a ministra, que é uma pessoa muito pragmática, nós dois éramos funcionários de carreira. Ela do IBAMA e eu do Ministério do Planejamento. Então, assim, a visão nossa era sempre procurar negociação, procurar conciliar, procurar discutir, conversar antes. Não é, a política ambiental muitas vezes não se faz assim. Se faz de forma aguerrida, se faz de forma heróica, se faz de forma midiática. Tudo bem, não tem, cada governo funciona de um jeito, né? Agora, acho que o país, para ele andar para frente, ele precisa de menos cenografia e mais resultados. Porque se você não der resultados, do ponto de vista de riqueza, de emprego, de renda, de preservação, de exploração da biodiversidade, preservação da natureza, mas do ponto de vista com isso, uma sustentabilidade, no contexto de sustentabilidade, fica uma coisa um pouco que quem defende a floresta em pé é quem a explora. Não é quem a viu de longe, eu faço turismo lá, não. É quem a explora que defende ela em pé. É claro que é um contexto diferente, mas você vai nos escandinavos, são 70%, 80% do território nacional são florestas centenárias, né? Então, assim, a gente tem que olhar um pouco para os outros também e ver como é que eles lidam com isso. Na área de exóticas, né, não as nativas, as exóticas, o Brasil é liderança global. O eucalipto, o ciclo de eucalipto, é um negócio assim, impressionante, é menos de 7 anos. É uma área. Agora, eu sou do tempo que as pessoas liam no papel, né? Toda vez que eu vou imprimir alguma coisa, minha equipe toda olha para mim com cara feia. Eu falo assim, gente, isso aqui é coisa de eucalipto, isso aqui não estou desmatando a Amazônia, não. Isso aqui é indústria, isso é coisa de. Tem uns mal entendidos nossos que a gente precisa lidar diferente. Defeso, pesca, espécies que vão para. Hoje tem uma questão de espécies muito, muito séria no mundo inteiro. Eu posso mandar para vocês depois. Acabou de sair, nós lançamos semana passada no Rio, o Signos Spotlights 2024. São sinais do futuro que o PNUD pegou aí, sistematizou esse mundo que nós estamos lusco-fusco, né? Meio amanhecer, meio entardecer, mostrando o que é a relação nossa com as outras espécies. Algumas pessoas estão isso muito forte. Gato, cachorro, pet, animais. Isso faz parte de um mundo novo que está vindo aí. Agora, a comunidade burocrática ambientalista, ela é muito guerreira, mas ela precisa de inteligência e precisa se abrir para esse mundo. Porque senão ela vai ficar emparedada, encurralada. O último acordo do IBAMA, eu que negociei, eu era secretário executivo. E foi uma injustiça, nós conseguimos quase tudo que a gente queria. Foi em 2012. Por quê? Porque em 2010, o pessoal não quis fazer acordo, foi uma das pouquíssimas categorias que não teve acordo nos 8 anos do final do governo do Lula. Não sei a situação que está hoje, é outra área do Ministério que cuida disso. E acho também que, infelizmente, não é esse o governo, mas todos os governos só resolvem as coisas sob pressão. Então, tem que haver mais conversa, tem que ter mais informação, tem que ter mais discussão. Mas tem que ter um pouco também de clareza do que é uma carreira na área ambiental. Por exemplo, você fala, não, o Chico Mendes tem, sei lá, 12, 14 centros de pesquisa. Isso não é real. Sabe? Você pode ter 12, 14 unidades administrativas com aspirações de fazer pesquisa. Mas você tem que ter um pouco mais de parcimônia. E aí, a forma nossa de pensar os nossos problemas é a mesma, do burocrata ao parlamentar. Não sei se você joga um 7,5, mas é aquela coisa de você pulverizar, abrir múltiplas frentes, cada um com um pontinho. Pô, é aerosol. Você borrifa, né? Não dá para ser assim. Na área ambiental, a burocracia ela é prisioneira de uma mentalidade, que não é só dela, que é o small is beautiful.
Qual que é a vantagem do Small is Beautiful? É concreto, é importante, você vê acontecer, você entrega, você vê o resultado, não muda nada estruturalmente. Mas preenche as pessoas. Pô, mas como é que vai mudar estruturalmente? Aí a conversa é outra. E essa conversa maior, nós não estamos conseguindo travar. O país não está conseguindo travar. Tá? Então, acho que a burocracia ambiental é uma burocracia que merece todo respeito, mas ela também precisa crescer e melhorar e discutir o mundo. Quanto com as outras burocracias. Ela não é das piores, não, viu? Em vários aspectos. A área econômica tem uma burocracia muito mais doente que a ambiental. Todas têm suas patologias, mas elas precisam conversar mais umas com as outras. E o concurso unificado, né? Como que você percebe ele nesse sentido de melhorar a Olha, qualidade da burocracia e de captar melhores quadros? vamos lá. Tem um projeto que está para ser aprovado na reta final do PL de concurso, uma Lei Nacional de Concursos Públicos, que agarrou por uma coisa de meio corporativismo besta, mas que o principal do concurso é você fortalecer os governos que fazem o concurso. Porque um concurso é uma operação de guerra. Você enfrenta judicialização permanente, sociedade o tempo todo, e consegue um resultado ruim. Você não consegue contratar direito quem você queria, porque vem a aversão ao risco, te leva para provas múltipla escolha, você não faz entrevista, não tem prova aberta. Nesse ambiente, o nosso secretário de gestão, o Zé Celso, com apoio da ministra, ele liderou uma decisão de fazer um experimento diferenciado. É corajoso. Você não foi uma coisa que só aderiu quem quis, grosseiramente falando, dos 9.000 vagas autorizadas em vários órgãos, 6.000 estão no concurso unificado, para tentar mudar essa sistemática de você fazer o concurso de forma espasmódica. A ideia é que isso caminhasse para concursos regulares, e que todo ano você fosse fazendo e fosse tendo uma espécie de Enem e facilitasse o povoamento dos órgãos. Todo o processo foi feito com o maior cuidado, com maior preocupação do ponto de vista de não ser provas formais, cognitivas apenas, mas de procurar entender os conteúdos necessários para aqueles profissionais. É uma experiência, tem muita inovação gerada nisso, tem alguns subprodutos interessantes. Você vê, 2 milhões de inscritos, o que diz? Isso tem muita coisa errada com o país. Desses 2 milhões, 1 milhão são para segundo grau, que é um quantitativo muito pequeno. Então, assim, as pessoas estão vendo no concurso coisas que... Né? Agora, os órgãos que optaram por fazer o concurso unificado estão também querendo, eles não têm, às vezes, estrutura para fazer um concurso. Você contratar um concurso, isso está acontecendo na universidade. Os concursos de vocês viraram um pesadelo, por razões diversas, né? Cada concurso virou um negócio assim, né? Imagina quando você faz concurso contratando 60 pessoas, 80 pessoas, de uma logística que envolve 10 mil, 30 mil, 2 milhões, né? Eu acho que é uma iniciativa muito ousada, muito inovadora. Como eu te disse, eu sou um sujeito do tempo antigo, estou cuidando de outras coisas, fusões, torço muito. Nesse meio tempo, os outros que estão fazendo os concursos também, isoladamente, estão sendo interpelados a melhorar seus concursos, a colocar a prova aberta, a colocar a entrevista. E se o PL de concurso passar, a gente vai ter condição de enfrentar a judicialização, que é um grande obstáculo a todas essas discussões. Agora, no caso da carreira ambiental, antes do concurso, passa pela discussão da carreira. Vai continuar todo mundo na mesma carreira? O guarda florestal, o licenciador, o fiscal, o formulador da política, o que regula a concessão de floresta. São áreas muito diferentes, mas são todos na mesma carreira. Perfeito. Maurício, pode fazer. Eu tenho Vamos algumas lá. outras questões, mas faz a sua aí, fazendo favor. Tá bom, vamos lá. Vou aproveitar aqui o gancho, Gaetani, até porque parte da questão que eu vou colocar aqui já dialoga com algo que você já tocou aqui na resposta para o Mauro sobre a questão da burocracia, né? Mas dialoga também com o que você falou da dissonância cognitiva, né? Entendendo isso não apenas na nossa burocracia, né, que vem da pergunta com o Mauro, mas na nossa sociedade geral, né?
E aí, eu quero crer aqui que há uma insuficiência, se não até mesmo uma ausência, da discussão sobre modelo de desenvolvimento. Ela é uma pedra angular nessa história, né? Aqui na sua fala você pontuou já da indissociabilidade da política ambiental das demais políticas, né? Que não dá para pensar a política da Amazônia sem pensar o urbano, que elas não são duas coisas separadas, elas são a mesma coisa. Ou seja, né? As coisas estão engatadas no que se chama de política de desenvolvimento. E, e e quando a gente vê um país desenvolvido, por exemplo, isso é muito nítido, né? Especialmente um país europeu, no welfare state. Pensar a questão ambiental é pacote de pensar o bem-estar da população. Você está pensando saúde, você está pensando educação, a qualidade de vida que você está pensando. Então, consequentemente, você está pensando na sustentabilidade, na questão ambiental, né? Não é à toa, por exemplo, que a reunião de Estocolmo foi em 72 na Suécia, né? O que estava arrepiando o pelo dos ouvidos dos caras? Falou, olha, tá tendo chuva ácida aqui, né? Tá destruindo monumento, tá destruindo estátua, a população tá sentindo, ou seja, estava em jogo, falou-se aqui, você falou, Elimar, também da questão da população, a percepção da perda de qualidade de vida era uma pedra angular, era uma pedra de toque importante. E, consequentemente, se pensar a política de desenvolvimento, que você vá equacionar isso, né? Evidentemente que os anos que sucederam aí para frente, foi uma política de desenvolvimento, como você mesmo disse, not in my backyard, né? Aqui a gente faz a sustentabilidade das portas para dentro e deixa que no terceiro mundo que se arda com as consequências de um modelo global que não, em si não é sustentável, né? Enfim, mas quero crer aqui que o grande desafio, e é um desafio cognitivo, né, político e social, está na ausência ou na fragilidade da discussão sobre modelos de desenvolvimento. E a gente enxerga, né, pelo menos essa é a minha perspectiva, que não apenas na burocracia, não apenas nos técnicos de governo que fazem a política, mas na sociedade como um todo, em pensadores, na academia, a gente vê reverberar uma visão negacionista da importância de se discutir desenvolvimento, né? Então, se eu sou um técnico ambiental, vou exercer uma política de comando e controle, qual é o meu olhar? Meu olhar é que o desenvolvimento está produzindo essa desgraceira toda, o que em si é verdade, né? Mas eu não estou disposto a discutir qual é o desenvolvimento que você deve ter, né? Qual é a orientação ou a reorientação, qual é a política de desenvolvimento que deve ser pautada para superar esses problemas. E acaba sendo assim, não. Então, eu me recuso a uma discussão sobre desenvolvimento, né? E me limito a contestar o que está aí, né? Nego, na medida que eu faço uma negação no sentido correto, de que esse modelo de desenvolvimento ele é absolutamente insustentável, né? Isso que se chama de desenvolvimento sustentável hoje, que está na ordem do dia, nos parece que é a tentativa de encontrar uma equação de sustentabilidade dentro de um modelo atual de desenvolvimento, que em si, por natureza, ele é insustentável, né? Mas nesse bojo desse tipo de raciocínio vem a recusa de se discutir qual seria um desenvolvimento possível, né? E aí, no meu ponto de vista, se gera um vazio de reflexão, um vazio de política, um vazio de fazer isso chegar na sociedade, e isso me soou, né, como música quando você fala da dissonância cognitiva, né? Me parece que na questão da sustentabilidade há uma dissonância cognitiva da gente não saber para onde que essa coisa tem que ir, porque a gente se recusa a discutir para onde tem que ir a fundo. E a gente fica nas medidas paliativas, né? Então, eu queria jogar essa peteca dessa reflexão que a sua fala me suscitou aqui, né? De o quanto, de fato, a política, a reflexão sobre desenvolvimento se coloca como imperativo para poder essas equações virem a acontecer mais cedo ou mais tarde, porque hoje não está acontecendo. Nós estamos discutindo em cima do mesmo, né? A gente está trabalhando em cima de um modelo de desenvolvimento que já se mostrou completamente falido, né? E aí, como a gente fica, né? Enfim, era essa bola que eu queria levantar aqui. Muito bom, Maurício. Duas histórias para tentar dialogar com suas questões. Semana passada, nós fizemos no Rio um evento de uma semana chamado Estados do Futuro. Um pezinho do G20, mas fizemos com o BNDES umas discussões sobre economia, Estado,
transformação digital, diversidade, uma semana inteira. Foi muito bom. Mas a motivação do encontro foi desinterditar as conversas. É claro que um evento desses não é suficiente para isso, mas teve aí o Han Chang, da Kicking Away the Leather, chutando a escada, né? O Ocampo, um cara importante na discussão do desenvolvimento da América Latina, a Mazzucato, com a coisa das missões, enfim, a Fiona, lá da África do Sul. E a conversa é um pouco com visões alternativas que não sejam o mainstream tradicional. Vem uma italiana, jovem, espetacular, né? Essa coisa da política austericida, né? A Clara Mattei. Então, por quê? Porque se a gente não construir visões alternativas, você internaliza visões que nem são as suas e sai cometendo barbaridades aí, como às vezes a gente comete. A segunda história, e essa eu mesmo não tenho eu não consigo entender, né? Talvez vocês consigam. A Secretaria de Assuntos Estratégicos, desde 1990, ela foi criada e extinta várias vezes, frequentemente pelos mesmos presidentes. Pedro Henrique criou e extinguiu, Lula criou e extinguiu, Dilma criou e extinguiu, sabe? Bolsonaro criou. Então, assim, é uma coisa meio... Porque seria um locus, por exemplo, para problematizar essas coisas. Nós estamos falando do espectro que vai de Collor a Lula, passando por todo mundo, né? E eu acho que o país ele tem uma dificuldade muito grande de olhar no horizonte, né? Essa questão, quando eu falo de desinterditar o debate, é assim, se a gente conversar aqui sobre visões do Brasil, né? O que pode acontecer? A gente pode discordar. Não, eu acho que o negócio do Brasil é virar uma Austrália. Não, eu acho que é virar uma Espanha. Não, eu acho que nós vamos virar uma Nigéria. Sabe? Mas explicitar é como se todos nós relutássemos em abrir nossas posições com medo de processar os conflitos. Eu gosto de citar duas histórias, já está um pouco defasado, mas teve um momento aí nas últimas décadas que duas histórias eu acho muito semelhantes. A do Chile e a de Barcelona. O Chile brigava internamente lá, o socialista, o democrata cristão, mas para fora projetava uma visão de país assim, arrumadinho, estruturado. Barcelona, uma cidade-estado, mesma coisa. Para fora, eles tinham um marketing global. Né? O Brasil, o povo, a gente reclama que eles projetam coisas no Brasil que não são o Brasil. Legal, e o que nós somos mesmo? Nós não conseguimos articular uma visão do Brasil. Eu dou aula no Rio Branco e eu sempre coloco lá para a turma assim, olha, seria muito importante que o Itamaraty se engajasse nessa conversa. Porque eles, teoricamente, vendem cotidianamente uma imagem do Brasil lá fora. É parte do job description deles. Agora, eles não conseguem fazer isso. Nós aqui não conseguimos também fazer muito diferente. Nós temos quantos PPA nós já passamos, por exemplo? Eu venho da cultura de planejamento, lá de trás. Já morreu, faleci, estou aqui já na prorrogação. Mas não só você não tem o planejamento, como você não tem mais assim, a visão, a conversa, a discussão. Você tem um Instagram. Né? Não é com o Instagram que você vai construir uma visão de país, um projeto de desenvolvimento. Porque tem projetos alternativos. Nós podemos querer ser um Canadá ou Austrália provedor de commodities para o mundo. Tá bom. A agricultura já faz isso, a mineração também. Tem que ver como é que divide o dinheiro para alimentar o resto. Nós passamos por uma desindustrialização forte. Vamos continuar desindustrializando? É isso mesmo? Não, deixa como é que está para ver como é que fica. Nós somos assim, os reis do incrementalismo, né? Só que o incrementalismo que não é estratégico, que não é seletivo, que não é orientado. É um incrementalismo assim, como se cada dia não tivesse nada a ver com o dia anterior. Não, cada dia a sua agonia, mas seria bom se ele tivesse uma vinculação com... Né? Não, vamos, vai do jeito que dá. E nesse vai do jeito que dá, nós somos erráticos. Somos pouco potentes, não temos consistência no tempo. A Dinamarca cresce muito pouco, há um século. Só que ela cresce muito pouco todo ano. Né? Isso, no tempo, isso dá uma outra coisa. A gente é bipolar, né? E não consegue se entender um pouco sobre os termos do nosso crescimento. Nós somos um dos países mais iguais do mundo e nos orgulhamos muito disso, sabe?
A gente brinca, né? O futuro é verde, digital, inclusivo. Inclusivo? Really? Metade da população brasileira não tem esse negócio de inclusivo, não. Isso é Deus quis, ou você tem que se esforçar o suficiente, ou é karma, sabe? Então, a gente tem que discutir o país que a gente quer. Numa reunião que teve na Câmara Técnica do Conselho do Ministério, que é vinculado ao Conselhão, teve um participante, um representante do movimento sindical mais tradicional, ele fez um comentário muito interessante. Faz que a discussão não é mais sobre Estado mínimo, é sobre Estado nenhum. Né? Estado ou Estado nenhum. Mas por trás dessa questão de Estado nenhum e dessa arredada que o mundo deu para a extrema-direita, para a direita, né? Nós vamos discutir visão de país para quem? Quem é que quer se apropriar desse país? Né? Nós estamos ficando uma sociedade cartesiana e esse não é um dilema só brasileiro. A exceção do projeto da União Europeia, muito difícil. Mas voltando ao início da sua pergunta, o melhor exemplo, o pacote IRA do Biden. Um grande pacote de gasto público, comparável ao do Roosevelt, fundamentalmente ligado à questão energética, social, produtiva. Né? A gente não consegue fazer isso. Né? A gente pensa fragmentado, a gente pensa... A prioridade nossa é uma lista de Natal, com 2 dígitos. A gente precisa se coesionar em torno de algumas coisas, e nós temos tido muita dificuldade de fazer isso em qualquer governo. Né? Mas está aí o desafio. Isso é interessante de pensar, né, nesse desafio, também do ponto de vista da sua atuação, né, Gaetano, como secretário de transformação do Estado, né? Aí baixaria, aí já não vale. Aí é sacanagem, né, Chico? Aí é sacanagem. Mas é porque quem diz que a gente quer transformar o Estado? Olha o nosso condomínio. Nós não temos mais checks and balances. Está mal resolvido e vai ficar mal resolvido por um bom tempo. A erosão do Poder Executivo de 2011 para cá foi um negócio brutal. E você não vai pegar esse poder de volta do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Assim, só a política poderia fazer isso. Nossa classe política está completamente cindida. Né? Então, eu não vejo... nós caminhamos mais para a paralisia. E tem várias... Por exemplo, as modificações que você pretende fazer, você mal consegue fazer para o Executivo. Porque mesmo dentro do Executivo, a fragmentação que o Elimar falou é muito presente. Então, tem um livro do Moisés Naim, que foi ministro da Venezuela, lá atrás, e hoje eu fui editor também da Foreign Policy, que ele fala o fim do poder. Que é de 2014, uma coisa assim. E ele fala como é que o poder se fragmentou no mundo inteiro. E essa fragmentação do poder se traduz numa multiplicação dos pontos de veto. Aí que se leva ao quê? Paralisia, truncamento, a reação da sociedade é a suscetibilidade ao apelo do homem forte, do regime de força, de alguém que tenha pulso, que tenha autoridade. É aí que nós estamos. De um lado, uma grande fragmentação, do outro lado, a tentação dos autoritarismos mais variados. Pegando o gancho nesse ponto, né? No meu entendimento, acho que são 2 fronteiras aí de debates que têm que ser desinterditados. Né? Um, a gente falava agora há pouco, é a questão do desenvolvimento. Né? Acho que esse é basilar para a coisa caminhar. O outro é a democracia, né? Quer dizer, modelo de desenvolvimento de um lado e modelo de democracia do outro. Né? Sem desentar esse debate, não dá para pensar em transformação do Estado, não dá para pensar mais nada. Né? Acho que esses 2 são os eixos basilares onde o resto vai junto, né? Os 2 modelos, democracia e desenvolvimento. Aí, num processo meio de autocrítica, né? Em 2005, eu estava no PNUD, lançamos um relatório sobre reforma do sistema, reforma política. Era um glossário de opções políticas, proporcional, representativo, distrital, suplente, mas quase que fossem uns tópicos, né? Porque na cabeça nossa, o problema da reforma política era um problema iluminista, você informar a sociedade para que ela escolhesse. A gente achava que o Lula ia fazer essa reforma no segundo mandato. Nem tchum. Né? Tanto Lula quanto Fernando Henrique foram eleitos prometendo reformas políticas e depois largaram para lá. A outra vai agora.
a discussão sobre reforma do Estado. A própria criação de uma comissão para discutir o Decreto-Lei 200 recorda a um pouco a tentativa que a gente fez em 2009, 2010, uma comissão de juristas para discutir o anteprojeto de lei orgânica da administração pública. Tudo muito bacana, muito bonito, muito interessante, muito consistente, mas não sei se a gente consegue avançar por aí, né? Pela formação tecnocrática, profissional, você acaba, bom, aqui você se vai. Agora, de repente, passa um trem-bala aqui, aprova um negócio do Senado, nós estamos aí uma PEC maluca do Banco Central, uma coisa, uma vergonha, um troço, assim, não tem nem adjetivo para descrever, e muda tudo, né? O risco de ser aprovada por uma combinação de um oportunismo que transforma o Banco Central numa autoridade celestial, onde seus funcionários definem seus salários, seus modus operandi, seus regimes e seus orçamentos. Então, você está aqui tocando, quando de repente a vida acontece, a vida é o que acontece enquanto você está fazendo outros planos, né? Acho que era a frase do John Lennon. É isso aí. Esse é o desafio, né? Muito bem. Eu acho que nós chegamos aqui de perguntas. Não sei se o Elimar quer tocar mais algum ponto, se o Chico quer fazer mais alguma colocação final, Olha Maurinho, só, não tem a ver com a Klaus, política Igor. ambiental, mas tem a ver com as universidades. Aí, As universidades precisam pensar o seu projeto, as universidades públicas. Está no fim. Esse projeto aí, que foi o que o Elimar aposentou nele, ele não existe mais. Ele não vai ser suficiente para o Mauro. O Mauro está no meio do caminho, mas precisa de repensar. E não é só mais dinheiro, não são cair na situação da saúde. A saúde é subfinanciada? Me dá mais dinheiro. Não, depende de como você gasta seu dinheiro. Bom, mas aí eu não tenho como funcionar. Aí fica esse cabo de guerra. As universidades, do jeito que elas estão, acho que elas estão condenadas a uma massificação, a uma mexicanização que vai empobrecê-las muito, em todos os sentidos. Elas precisam construir o seu projeto. isso aí. É uma Sem provocação, né? dúvida. Pelo menos um pouco eu tenho que contra-atacar, né? É lógico, Certíssimo. tem que deixar passar recado, né? A gente só fica aqui pensando se a gente passa recibo, mas o recado foi passado. Muito bom, muito bom. Muito bom, valeu. Obrigado, pessoal. Obrigadão, Chico. Obrigado, Muito Chico, foi obrigado, ótimo. Sempre que vocês Muito quiserem, bom. viu? Só não pode falar para eles, Elimar, que eu pago para essas conversas, tá? Nem precisa, vocês não precisam pagar, mas eu que pago. Tá?